boa noite. Estamos aqui novamente para apresentar o nosso programa PNL em Ação. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Aquilo que você consegue fazer repetitivamente até fazer certo. Programação, você programa tudo que você quer dentro do seu cérebro. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante que altera muita coisa na tua vida. Medo. Vamos falar de medo. Por que nós temos medo e para que nós temos que lutar contra o medo? O nosso objetivo é só um, é ajudar a você ser uma pessoa muito melhor do que você já o é. Na verdade, você é perfeito, você só não usa as ferramentas que você tem para aperfeiçoar aquilo que você é. Esse é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Ajudar a você a ser melhor. Eu quero te ajudar a ser melhor do que eu. Sabe para quê? Você sendo melhor que eu, você vai conseguir superar e me ajudar. É esse o nosso objetivo. Nós nascemos e crescemos para ajudar outrem, não ajudar a nós mesmos. Porque é muito melhor sentir a ajuda de alguém do que sentir-se ajudado por mim mesmo. Lembra quando você era pequenininho, quando você era bebê, tudo a sua mãe ajudava e tal? Ela nasceu para isso. E essa vida continua. Você cresce, você aprende, você estuda, você se forma. Para quê? Para ajudar outras pessoas. E esse é o nosso objetivo. Hoje eu quero falar desse assunto, o medo. Para quê? Para tirar certas coisas inadequadas da sua vida, da sua mente, do seu coração, porque isso vai acontecendo com o passar do tempo que você convive com muitas pessoas, você ouve muitas pessoas e a nossa mente, o nosso cérebro, assimila tudo aquilo que nós ouvimos. É uma camada em cima da outra e que você usa posteriormente aquele coisa boa ou ruim. Nós vamos ensinar você a só usar coisas boas. Nós temos alguns assuntos para falar aqui, ó, das emoções, sobre emoções. Medo é uma emoção, só que é uma emoção negativa. Fé é um desejo positivo. Medo, ciúme, ódio, vingança, isso são tudo negativo que eu preciso ajudar a você a tirar isso da sua vida. E uma das principais emoções negativas que atrapalha muito é o medo. Vamos falar também de ciúme, de ódio, de vingança, de raiva, mas posteriormente. Hoje eu quero que você entenda o que é o medo e como tirar o medo da sua vida. Tem pessoas que têm medo de barata. Como assim? Barata você pisa nela, você destrói ela. Como é que você pode ter medo de uma barata? E isso porque você já ouviu, barata é ruim, é nojenta, não sei o quê. E quando você era menininho, criança, às vezes a sua mãe, para você não pegar a barata, né? Criança não sabe o que é nada, pega a barata como se, né? Então, fala, nossa, cuidado, filho! E você cresce com medo desse inseto, um simples pisão você liquida com ele. Então, o medo é uma das principais emoções negativas que você tem que deletar da sua vida. Para quê? Se você não tiver medo de nada, você vence, você arrebenta, você cresce. Muitas vezes deixamos de crescer porque o medo nos impede. Se você tirar o medo da frente, você vai em locais maravilhosos, você consegue coisas incríveis. A turbulência, põe o negócio na cabeça. A turbulência, você tem que adequar ela, porque cada vez que você tem alguma turbulência, é porque você está voando muito alto. Embaixo não tem turbulência. Lá em cima, você começa a tremer e tal. Você tem que superar esse medo, porque você está voando alto. Então, tem gente que tem medo de pobreza. Sabia? Principalmente os ricos. O cara que tem muito dinheiro, o cara que é rico, o cara que é bem situado na vida, ele tem um medo de ficar pobre incrível.
não faz cálculos, não faz projeções. Essa pessoa tem medo porque ela não tem controle de si mesmo. Se você me der 10 milhões de reais, eu nunca mais vou trabalhar. Eu não vou ter problema nenhum. Eu vou comprar uma casa na praia, uma casa na cidade, uma casa no campo, vou comprar 2 carros zero, eu vou viajar para a Europa inteirinha, eu vou trocar meu guarda-roupa inteira e vai me sobrar mais de 5 milhões ainda. Para que eu vou trabalhar? Só que aquela pessoa que já tem os 10 milhões, ela tem medo de perder, então ela quer ganhar mais. Isso é medo que você tem que tirar da sua vida. Nós temos um personagem famigerado aqui no nosso Brasil que tem trilhões e queria mais, está preso. O medo dele ficar pobre como ele era, levou para a prisão. Então, esse medo de pobreza você tem que tirar. Se você é pobre, tire o medo e seja rico. Se você é rico, permaneça rico, sem medo de ficar pobre. Isso tem algumas consequências, algumas atividades que você precisa superar e nós vamos dar algumas dicas para você. Exemplo, você não pode ser indiferente, indeciso, ter dúvidas, ter ansiedade. Eu brigo, entre aspas, com o meu produtor, que ele é ansioso. Ansiedade mata, te provoca medo do amanhã. Deixa o amanhã, vai chegar. Vamos viver hoje. Eu estou vivendo com dificuldades hoje, buscando facilidade amanhã. Poxa, mas está passando muito rápido o tempo, ótimo. Se está passando rápido o tempo, é porque essa pobreza de hoje vai passar rápido também. E a riqueza chega amanhã. É só ter calma. A ansiedade é uma das piores características do medo. A ansiedade te traz medo. Como o excesso de preocupação também, é uma coisa assim inadequada. Você tem que se preocupar com as coisas. Você não pode ter excesso de preocupação. É como o dinheiro. É bom ter dinheiro? Claro que é. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você percebeu que você tem que se adequar à sua situação? O medo tem que sair da sua vida. Principalmente medos fúteis, como barata. Ah, eu tenho medo de cachorro. Meu, cachorro tem medo de cachorro? Como assim medo de cachorro? O cachorro é pequenininho. Chuta ele, bate nele, corre atrás dele, ameaça ele. Porque a hora que você tem medo, o cachorro percebe que você tem medo. Aí ele vai em cima de você. É que nem um animal selvagem. Você vê filmes do Tarzan, por exemplo, não tem nem mais, né? Não existe mais. Ele vivia na selva, ele não tinha medo de nada, ele partia para cima de tudo. Davi e Golias, já falei isso alguns programas atrás, ele não teve medo, ele partiu para cima daquele gigante. Determinação. Medo, você tem que se autodeterminar que você superará o medo para ficar o quê? Corajoso, valente, forte. Tirando o medo da sua vida, você será forte. Tirando a dúvida da sua vida, será que eu posso fazer isso? É o medo. Você pode tudo. Desde que você treine. Eu sempre vou bater nessa tecla que o treinamento muda tudo em nossa vida. Aquilo que era difícil torna-se fácil. Então, presta atenção. Ouça bem o que nós vamos falar durante o programa de hoje. Isso aí está tudo dentro da programação neurolinguística. Se você tem medo, você volta, se reprograma e fala, eu tenho só coragem, o medo já foi embora. E você vai conseguir coisas que você vai duvidar, você vai ficar impressionado. Por exemplo, eu tinha medo de aparecer na frente de câmeras, eu tinha medo de ser filmado, eu gosto muito de fotografia, só que eu não me fotografava, não deixava ninguém me fotografar, medo de mostrar algum defeito físico meu. Tira isso.
Você é aquilo que você é. Você sabe, olha, tem coisas absurdas, por exemplo, medo de velhice. Se você é velho, é porque você não morreu. Eu falo isso, os caras, mas você já é sexagenário, você é tiozão. Claro que eu sou. Eu quero ver você ser assim também. Eu já sou. Será que você consegue? Medo da morte. Olha, a morte é um negócio tão assim natural que nós não aceitamos porque nós temos uma vida eterna, é uma promessa de Deus. Mas a morte vem, acabou, você não tem jeito de escapar, você não tem que ter medo, você tem que encarar lá. É lógico que eu não vou pular de um prédio de 20 andares, não tem medo de morrer, não é isso. Você tem que se preocupar, mas não tem medo. Medo de perder o amor, aquela pessoa me ama e eu tenho medo de perder esse amor que ela tem por mim. Isso aí depende de você. Se você tratar essa pessoa que te ama hoje bem, você vai ter o amor sempre, para sempre. A hora que você pisar na bola, ela pode até falar, peraí, não é bem, eu amei esse cara, mas eu amei essa pessoa. Doenças. Quantas pessoas têm medo de ficar doente? Você tem medo de ficar doente? Então trata-se. Caminhe, alimente bem, durma normalmente, evite excessos. Depende de quem? De você. Tenho medo de ficar doente. Você tem medo? Então se preocupe em se manter saudável. Eu não posso, vou comer, por exemplo, pimenta, faz mal para o meu estômago. Não coma! Então, esse é o medo que tem que ser superado. Medo de doença é só se tratar. Eu estou com gripe, eu estou com medo de morrer, vai ao médico. Então, esse medo tem que acabar. Eu tenho medo de críticas. Outro medo bem acentuado, né? Por que será que te criticam? Analise, me critica porque eu ando muito empinado. Então eu vou andar mais normal. Eles me criticam porque eu sou duro de palavra. Ameniza a palavra. Os caras me criticam porque eu sou muito mole. Seja duro. Os caras me criticam porque eu nunca li um livro. Leia o livro. Você percebeu que esse medo dá para você? Medo de crítica é um dos medos mais fáceis de tirar. Eu sempre cito que eu tenho 2 netinhas, elas me chamam de vovô 5Ms, maravilhoso, meigo, mágico, metido, maluco. Eu gosto disso. Elas me criticam de forma que me exaltam. No próximo, após o intervalo, no próximo, né? Nós vamos voltar a falar de alguns medos que vai ajudar muito você. E você vai conseguir superar isso aí com uma facilidade incrível. Me aguarde, logo depois do comercial estaremos de volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br
Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. E voltando dos comerciais, eu vou falar mais um pouco sobre o medo. Medo é um sintoma que nós temos que eliminar da nossa vida. Eu já dei algumas dicas e vou falar do maior medo que nós temos hoje, o medo da moda, o medo de ser pobre. O medo de ser pobre. Às vezes, se o cara for inteligente, se tiver ímpeto, se ele tiver programação, é até bom. O medo de ficar pobre torna-o mais rico. Mas o que é riqueza? Pobreza é sentir falta de alguma coisa. É não ter aquilo que você precisa. Isso é pobreza. E riqueza? O que é riqueza? Riqueza é ter tudo aquilo que você precisa. Mas eu não sei se ter muita coisa é ser rico. Eu sempre digo, eu não tenho muito dinheiro, mas eu sou muito rico. Porque eu tenho tudo aquilo que eu preciso, que o homem precisa para viver. E a pobreza é um sintoma que nós devemos acentuar, porque a maioria tem medo da pobreza. Perda esse medo, tira esse medo da sua frente. Porque, olha, eu vou ler alguma coisa de pobreza para você aqui, ó, o sintoma da pobreza. Indiferença. É um dos sintomas piores, é você se sentir indiferente, sentir que você está rejeitado, que ninguém liga para você, que você é uma pessoa torta. Isso é pobreza. Isso é um sintoma que você tem que tirar da sua vida. Você tem que se conscientizar que você está dentro da normalidade e você é diferente, porque ser igual é coisa natural, natural não, comum. Ser indiferente é uma coisa que você tem que evitar, você tem que ser diferente. O que eu falo de diferente? Diferente você é notado. Todo mundo te nota. Se você for indiferente, você é comum. Esse é um dos sintomas que você tem que eliminar. Você não pode ser igual a todo mundo. Você nasceu para ser você. O meu produtor nasceu para ser produtor. Eu nasci para ser o responsável para transmitir essas informações para você. Então eu aperfeiçoei certas coisas, eu tentei mudar coisas na minha vida, tonalidade de voz, como falar e não o que falar. Porque é muito fácil falar aquilo que é óbvio, mas você tem que saber como falar. Porque aí torna você diferente. A indiferença arrebenta com você. Outra palavra que atrapalha você, que provoca pobreza, é a indecisão. O que é indecisão? É o hábito de deixar decisões na mão dos outros. Você tem que decidir uma coisa, você deixa na mão de outrem. Decida você. Muitas vezes, a maioria absoluta das vezes, você sabe que tem que ser decidido. Mas você fala, não, eu vou deixar para o outro decidir, eu vou tirar a minha responsabilidade. Você está com medo de decidir. Se aquilo está na sua mente, se você já planejou, se você se reprogramou, se você viu que aquela decisão é adequada, tome você. Indecisão quer dizer,
vou deixar para os outros decidir. Indecisão é terrível. Outra coisa, dúvida. Será que eu consigo? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou ter álibi suficiente para superar? Dúvida mata qualquer pessoa. A dúvida te tira o quê? A certeza. E a certeza te leva à vitória. Na dúvida, eu vou fazer qualquer coisa inadequada. Então, tenha certeza. Pule a dúvida. Outra coisa, ansiedade. Nós já falamos. Ansiedade mata qualquer pessoa. Você tem que chegar até a esquina, você fica ansioso, você quer chegar logo. Mas o farol está vermelho, por que você quer chegar logo lá? Tire a ansiedade do seu coração, tire a ansiedade fora. Para quê? Para você chegar no lugar certo, na hora certa, de acordo com tudo adequado, para você não sofrer. Isso te provoca medo também. A ansiedade te provoca medo. A ansiedade tira a sua tranquilidade de chegar no lugar que você precisa. Excesso de preocupação. Ai, meu Deus, o meu filho saiu, ele não sei que hora que ele vai voltar, ele vai na balada. Você começa a colocar os perigos que você não quer que aconteça. Então você sofre por antecipação. Isso aí é excesso de precaução. Seja precavido, claro, você tem que ser precavido. Porém, palavra bem colocada, porém, você tem que tirar aquele medo das coisas que nem aconteceu e possivelmente não aconteça. Eu tenho meu filho que eu falo para ele que ele tinha que ser piloto de perseguição. Ele dirige como ninguém. Ele tem uma habilidade ao dirigir o carro. Já bateu o carro 3 vezes, 3 PT em carros. Mas ele aprendeu. Ele pode ser aquilo que ele quer. Ah, mas se eu bater o carro? Mas peraí, se bater, bateu. Tire essa precaução. Tire a precaução. Excesso de precaução. Você tem que ter precaução, mas o excesso tira você do sério. Outra coisa importantíssima para você evitar o medo é o hábito de deixar as coisas para depois. Ah, mas você falou da ansiedade. Não é ansiedade isso. Deixar as coisas para depois é você poder fazer a coisa agora, você tem tempo disponível para tudo e deixa para depois. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Tem outra coisa que apareceu, aí acumula. E te causa o quê? Medo. Vamos tirar o medo da nossa vida? Vamos tirar o medo da sua vida? Vamos olhar direito daquilo que me amedronta. O que te amedronta? Ah, andar de avião. Por que você tem medo de andar de avião? Quantos aviões cai por ano? Mínimo. Tem mais batida de carro do que queda de avião. Morre mais gente dirigindo o carro, capotando o carro, batendo o carro, caindo em ribanceira, do que um avião caindo. Não, mas para que você tem medo então? Para você perder o medo, analise aquilo que você tem medo. Eu tenho medo de andar no escuro. Qual o problema? Tem medo do quê? Você vai cair num buraco? Você conhece o caminho. Acabou a energia da cidade. Eu passo todo dia na rua, eu sei que não tem nenhum buraco lá. Para que eu vou ter medo de andar no escuro? Ah, eu tenho medo de comer em qualquer restaurante. Então você não vai comer em lugar nenhum. Porque todo restaurante há a possibilidade de ele colocar alguma coisa inadequada no seu alimento. Tire esse medo, tire, corte o medo. Porque o medo é uma coisa que bota um atraso na sua vida incrível. Ah, eu tenho medo de entrevistas para emprego. Você nunca vai conseguir um emprego. Esse medo vai te bloquear. Então, o medo é uma palavra que você tem que tirar do seu dicionário. Por que você tem medo? Porque alguém causa medo em você.
que alguém te coloca medo para vencê-lo numa batalha entre vocês dois, o que acontece? Ele põe medo em você e sabe o que vai acontecer? Você vai ter medo e não vai executar aquilo que é tranquilo, que é fácil, que você consegue tranquilamente superar. Tirando medo, você vence. Tenha certeza absoluta disso. Vou falar mais uma coisa aqui do medo, que é o que muita gente fala, né? Ó, se eu não ter muito dinheiro, eu vou servir de tapete. Todo mundo vai pisar em mim. Será que é isso? De maneira nenhuma. Se você não tem dinheiro, mantenha-se na sua, sem gastar muito. Porque se você gastar muito, ficar devendo, todo mundo vem em cima de você para querer receber o que é dele. É um medo que você tem que tirar. Ser pisoteado por falta de dinheiro. Só te pisoteiam se você dever algo para alguém. Você sabe que eu tenho uma precaução dentro de mim, que eu não empresto nada para ninguém. Se eu puder emprestar, eu dou. Normalmente o cara... Uma vez um amigo meu me pediu um valor alto e eu falei, eu vou te dar. Eu não quero receber de volta. A menos que você queira me devolver. Não, então eu não quero. Então tá bom, então eu não vou te dar. Emprestar eu não vou. Não, eu te dou um cheque. Não quero. Para quê? Para não ter medo de ficar sem receber. Então, chegamos mais no final do nosso programa. Eu espero, eu tenho certeza absoluta que ajudou você. Perca o medo de tudo. E se você precisar de maiores informações, nós temos o telefone aí, nós temos o nosso site, nós temos o nosso WhatsApp, o nosso Facebook. Ligue para nós. Teremos o maior prazer em poder ajudá-lo. Esse é o nosso objetivo, ajudá-lo. Ligue para nós. Nós temos uma equipe aqui muito boa para te ajudar, para te dar apoio, para empurrar você para frente. Para isso que nós estamos aqui. Tenha uma boa noite e eu tenho certeza que esse programa te ajudou muito. Até o próximo.